Bom, o Sérgio Cabral será levado para Curitiba depois dos privilégios, já está em Curitiba, na verdade, já chegou a Curitiba depois dos privilégios que ele teve na cadeia aqui no Rio de Janeiro. Estamos na linha com o Procurador da República, integrante da Força Tarefa da Lava Jato, Sérgio Pinel. Procurador, bom dia, obrigado pela sua gentileza. Bom dia. Procurador, que garante que ele não terá as mesmas regalias do que vinha tendo no Rio de Janeiro, hein? Bom, a presença do Sérgio Cabral aqui no Rio de Janeiro, na verdade, desestruturou o próprio sistema penitenciário do Estado. A prisão preventiva dele, que vinha sendo cumprindo aqui, não estava, na verdade, servindo ao que se pretendia, que era afastar ele da liderança da organização criminosa. Com o afastamento, que a gente pretende é que essa liderança que ele permaneceu exercendo, cumprindo a prisão aqui no Rio de Janeiro, acabe sendo afastada. Procurador, bom dia, Marco Antônio Villa, procurador. Gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: a gente, assim como somos leigos no assunto tal, sempre vemos ocorre uma medida em relação, por exemplo, ou ao Sérgio Cabral, ou a qualquer outro envolvido aí nos crimes da Operação Lava Jato, e depois cortes superiores ou instâncias superiores acabam cancelando e ele regressa ao Rio, por exemplo. É possível imaginar que a defesa do ex-governador entre com algum tipo de medida, isso que deve ocorrer, que é o correto, ele está em Curitiba porque os privilégios são uma coisa terrível, ele volte outra vez ao Rio de Janeiro e volte à mesma situação aí no presídio de Benfica? Bom, na verdade, o local de cumprimento da pena, ou no caso de uma prisão preventiva, o local de cumprimento da prisão preventiva é uma medida administrativa. Ocorre que, no caso aqui do Rio de Janeiro, em razão da propositura de ação de improbidade pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, foi afastada toda a cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária, de modo que o Ministério Público Federal optou em fazer esse pedido judicialmente. De fato, há a possibilidade da defesa impetrar habeas corpus, certamente isso será feito, mas para o Ministério Público Federal as razões e os fundamentos dessa transferência são bem robustos e a gente pretende realmente que ele permaneça em Curitiba. Mas, de fato, é possível que sejam impetrados os habeas corpus. E aí o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região irão apreciar e vamos ver. Augusto Nunes. Procurador, bom dia. Augusto Nunes. Eu pergunto, né? As autoridades que deveriam coibir esses abusos são evidentemente cúmplices do Sérgio Cabral. Elas não serão punidas? O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, como eu disse, ajuizou ação de improbidade em face do atual secretário de Administração Penitenciária, do diretor do presídio de Bangu, do diretor do presídio de Benfica, também do subsecretário, enfim, de toda a cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária, pretendendo exatamente uma punição na seara civil, na seara da improbidade administrativa. Mas essas punições raramente se concretizam, né, procurador? Por quê? Bom, a questão das ações de improbidade no Brasil realmente requer assim, um estudo mais aprofundado, porque as ações de improbidade, de maneira geral, caminham de maneira devagar e as punições não vêm no tempo oportuno. Mas nesse caso específico, pelo menos, me parece que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro já teve algum êxito, porque ontem à noite o juiz responsável pelo processo afastou toda a cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária e a gente espera realmente que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tenha êxito na sua atuação. Só lembrando que Sérgio Cabral já passou a noite na sede da Polícia Federal em Curitiba e vai agora para Pinhais.
Procurador, o senhor só me permite, só para a gente fechar a nossa conversa, hoje, exatamente hoje, faz um ano da morte do ministro Teori Zavascki. Eu pergunto, nós ouvimos inclusive ontem alguns integrantes da Força Tarefa da Lava Jato, também advogados, juristas. O senhor acha que a Lava Jato, com a troca para o ministro Fachin, ele teve muitas dificuldades no Supremo para seguir com o andamento das investigações e os processos? O senhor acha que a Lava Jato sofreu um baque com essa troca de ministros? Olha, eu não posso fazer essa análise se a troca de ministros afetou assim diretamente a tramitação dos processos da Lava Jato, mas o que eu posso dizer é que realmente essa fatalidade da morte do ministro Teori, na verdade, afetou não só a Lava Jato, mas o processo penal brasileiro. Você vê que hoje, na minha opinião, a possibilidade de decisão do Supremo que mais pode afetar a Lava Jato e o combate à corrupção é a questão da possibilidade de início de execução da pena após decisão em segunda instância. O ministro Teori tinha um posicionamento muito firme em relação a essa possibilidade. Agora o ministro Teori foi substituído pelo ministro Alexandre de Moraes, que ainda não manifestou o seu entendimento, e há uma possibilidade concreta e real de mudança do posicionamento do Supremo Tribunal Federal nesse tema específico, e isso eu posso falar com toda certeza vai impactar de maneira muito severa a Lava Jato e o combate à corrupção de maneira geral. Na minha visão, a Lava Jato só chegou onde chegou em razão da utilização do Instituto da Colaboração Premiada. A colaboração premiada revolucionou a investigação pelo Ministério Federal, enfim, pelos órgãos de persecução penal, e a opção por essa estratégia de firmar acordos de colaboração premiada em relação a alguns investigados, em relação a alguns réus, sem dúvida nenhuma, só se deu em razão da possibilidade de ter que cumprir pena após a confirmação de condenações em segunda instância. Agora, com uma eventual mudança de posicionamento do Supremo Tribunal Federal, a gente pode antecipar que poucas pessoas optarão pela estratégia de firmar acordos de colaboração premiada. Então, nessa medida, eu tenho certeza que a morte do ministro Teori afetou, sim, o combate à corrupção no Brasil. Procurador da República, Sérgio Pinel, mais uma vez. Obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Bom fim de semana ao senhor. Obrigado, bom final de semana.